Espero que esteja tudo bem contigo. O meu nome é Altino Santos. Estou de volta com mais um vídeo. Vou resolver aqui contigo o seguinte exercício. Seja f de r em r, a função definida desta forma, isto é, f de x é igual a x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, se x diferente de 0. Repara que eu não posso dividir por 0. E depois, f de 0 é igual a 0. Temos aqui várias questões. A primeira delas, prove que f é contínua em todos os pontos A pertencentes a R. Segunda questão, determine as assíntotas do gráfico da função f. Terceira pergunta, prove que existe f' de A para todo A pertencente a R, ou seja, que a função é derivável em todos os pontos. É verdade que, ao responder a esta questão, estou também a responder à primeira pergunta, uma vez que, se uma função é derivável num ponto, então ela também é contínua nesse mesmo ponto. Tá bom? Contudo, eu vou responder a ambas as questões separadamente. Bom, e por último, vou mostrar que a função f', que tem domínio R, que a x faz corresponder a derivada de f no ponto x, não é contínua no ponto 0. Bom, vamos lá então. Primeira questão. F é contínua em todos os pontos A pertencentes a R. Vou considerar primeiro um ponto A diferente de 0. Portanto, num ponto diferente de 0, a função de expressão 1 sobre x é contínua, certo? Se agora aplicar seno, obtenho ainda uma função contínua. Temos aqui a composta de duas funções contínuas. Se multiplicar por outra função contínua, que é a função da expressão x², estou ainda perante uma função contínua. Portanto, a nossa função f é contínua num ponto A diferente de 0. Até aqui tudo bem. Bom, agora vamos ao caso mais interessante, que é quando A é igual a 0. Bom, f é contínua no ponto 0 se limite de f de x quando x tende para 0 for igual a f de 0. Mas f de 0 é quando? Está aqui, f de 0 é igual a 0. Bom, para mostrar que o limite de f de x, quando x tende para 0, é igual a 0, eu vou recorrer ao teorema do enquadramento do limite. Reparem no seguinte. Nós temos que seno de 1 sobre x, para x diferente de 0, claro, seno de 1 sobre x, ou seno de outra coisa qualquer, é sempre menor ou igual do que 1. E é também sempre maior ou igual do que menos 1. Certo? Multiplicando agora menos 1 seno de 1 sobre x e 1 por x², tenho que x² vezes menos 1 é menor ou igual do que x² vezes seno de 1 sobre x e é menor ou igual que x² vezes 1. Ou seja, a nossa função f de x está compreendida entre
menos x² e x². Tá bom? Isto é válido para todo x pertencente a R. É válido para x diferente de 0, mas também é válido para x igual a 0. Para x igual a 0, tudo isto é coincidente. Se quiserem, o gráfico da função f está compreendido entre as parábolas y igual a menos x² e y igual a x². Bom, reparem, como o limite da função menor, que é menos x², quando x tende para 0 é igual a 0, e o limite da função maior, que é x², quando x tende para 0 também é igual a 0, então o limite da função do meio, que é o f de x, quando x tende para 0, só pode ser igual a 0 também, pelo teorema do enquadramento do limite. Portanto, a função f é contínua também no ponto A igual a 0. Tá? Vamos agora passar à questão 2. Assíntotas do gráfico. Ora bom, a função tem domínio R. É contínua em R. Logo, não existem assíntotas verticais. Vejamos as assíntotas oblíquas. Y igual a mx mais b. Portanto, isto é uma reta. Y igual a mx mais b. Bom, este m, quando existe, é igual ao limite de f de x sobre x, quando x tende para... Primeiro devemos fazer para mais infinito e depois para menos infinito. Contudo, neste exercício, eu posso considerar os dois casos juntos e vou apenas escrever aqui infinito. Tá? Bom, isto nem sempre funciona, mas neste exercício eu posso englobar os dois casos num só. Bom, isto é igual ao limite quando x tende para mais ou menos infinito de, portanto, o x² seno de 1 sobre x sobre x. Este 2 vai simplificar com este x e ficamos com o limite quando x tende para infinito de x vezes seno de 1 sobre x. Podemos ainda colocar aqui outro parênteses, mas vai ficar assim. Bom, reparem, quando o x tende para infinito, 1 sobre x tende para 0, seno de 0 é 0, estamos perante uma indeterminação do tipo 0, ou melhor, infinito vezes 0. Vou efetuar aqui uma mudança de variável. Vou considerar h igual a 1 sobre x. Ok? Bom, então temos o limite. Se o x tende para infinito, reparem, se este x vai para infinito, o h vai para 0. O x, reparem, h é 1 sobre x, então o x é 1 sobre h. Portanto, aqui fica 1 sobre h. Vezes seno de 1 sobre x, ou seja, seno de h. Bem, mas isto é o limite quando h tende para 0
de seno de h sobre h. Bom, é verdade que estamos novamente que estamos perante uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, mas isto é também um limite notável muito conhecido e, como devem saber, é igual a 1. Ok? Bom, vamos agora tentar achar b. B é igual ao limite de f de x menos mx, mas o m é 1, portanto, menos 1x, menos x. Vamos pôr aqui uns parênteses. Quando x... Bem, aqui também funcionam os dois casos num só, vou pôr x tende para infinito. Bem, então, temos o limite, quando x tende para mais ou menos infinito, de x ao quadrado seno de 1 sobre x menos x. Tal como há pouco, vou considerar aquela mudança de variável h é igual a 1 sobre x. Tá bom? Ficamos então com o limite. Se o x tende para infinito, o h vai tender para 0. Portanto, o h é 1 sobre x, significa que o x é 1 sobre h. Logo, x quadrado é 1 sobre h ao quadrado. Vezes seno de 1 sobre x, mas 1 sobre x é h. Menos x. X é 1 sobre h, menos 1 sobre h. Assim. Bom, e isto é igual ao limite, quando h tende para 0. Reparem, 1 sobre h é a mesma coisa que ter h sobre h quadrado. Logo, posso escrever isto desta forma. Portanto, fica seno de h menos h tudo sobre h quadrado. Ok? Bom, quando h é 0, no numerador temos 0 menos 0, no denominador temos 0, portanto, estamos perante uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Bom, a forma mais eficaz de resolver este limite, de calcular este limite, ou de levantar esta indeterminação, penso que seja usar a regra de L'Hopital. Portanto, temos o limite, quando h tende para 0, vamos agora derivar separadamente o numerador e o denominador. A derivada do seno é o cosseno de h. A derivada de h é 1, menos 1. E a derivada de h quadrado é 2h. Bem, vamos substituir o h por 0. Cosseno de 0 é 1. 1 menos 1 é 0. E em baixo também temos 0. Estamos novamente perante uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Não há problemas. Usamos novamente a regra de L'Hopital. Portanto, o limite, quando h tende para 0, a derivada do cosseno é menos seno, portanto, menos seno de h. A derivada de 1 é 0 e a derivada de 2h é 2. Bom, e agora já não há problemas. Quando o h é 0, obtemos 0 em cima
e 2 no denominador, 0 dividido por 2 é igual a 0. Portanto, B, este B que está aqui, é igual a 0 e o M é igual a 1, como vimos. Significa isto que o gráfico tem a seguinte assíntota oblíqua, y igual a 1x mais 0, ou seja, y igual a x. Está bom? Pronto, e desta forma resolvemos a segunda questão. Aqui, nesta página, eu tenho o gráfico da função y igual ao nosso f de x. Portanto, é agora simples perceber que a reta y igual a x é uma assíntota do gráfico da função. Portanto, foi esta assíntota que nós encontramos. É a reta y igual a x. Y igual a x. Portanto, para x muito grande, infinitamente grande ou infinitamente pequeno, a reta e o gráfico vão se confundir. Tá bom? Bem, aqui na figura do lado direito temos, digamos que, uma ampliação desta zona do gráfico. Fiz aqui um zoom e apareceu qualquer coisa como isto. Reparem que temos aqui valores de x bem pequenos. 0.1, 0.05. Nesta figura surgem aqui duas parábolas, de certa forma um pouco escondidas. É a parábola y igual a x ao quadrado, onde o gráfico toca infinitas vezes, e a parábola y igual a menos x quadrado, onde o gráfico da função f também toca infinitas vezes. Aqui temos y igual a x ao quadrado. Aqui temos a parábola y igual a menos x ao quadrado. Este é um gráfico um pouco estranho. Por que isto acontece? Reparem, se nós olharmos com mais atenção para a expressão da função f, que está aqui, não é? F de x é igual a x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x. Quando o x está, por exemplo, entre 0 e 1, 1 sobre x toma todos os valores entre 1 e mais infinito. Logo, seno de 1 sobre x vai tomar infinitas vezes, ou vai oscilar infinitas vezes, entre menos 1 e mais 1. Se multiplicarmos por x quadrado, a nossa função vai oscilar infinitas vezes entre menos x quadrado e mais x quadrado. Isto para x entre 0 e 1, ou entre 0 e 0.1. Tá bom? Portanto, para x negativo acontece a mesma coisa. Tá bom? Bom, isto é apenas uma análise do gráfico, um pouco mais cuidadosa, mas vamos responder às questões que nos são pedidas. Pergunta 3. Prove que existe f' de A para todo A pertencente a R. Portanto, f de x é igual a x ao quadrado seno de 1 sobre x, não é? Então, vamos então aqui à questão 3. F de x é igual a x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x. E f de 0? F de 0 é igual a 0. Bom, reparem, num ponto A diferente de 0, a função é derivável em A. Porquê? 1 sobre x, está aqui,
é derivável em a. Compondo com a função seno, que é uma função derivável, continuamos com uma função derivável. Se multiplicarmos por x², temos ainda uma função derivável em a. Portanto, a função é derivável em a. A sua derivada, também podemos obtê-la, é f', f' de x, é a derivada de x² vezes seno de 1 sobre x mais x² vezes a derivada de seno de 1 sobre x. Temos aqui a derivada do produto, certo? Deriva-se o primeiro, mantém-se o segundo. Depois, soma-se com, mantemos o primeiro e derivamos o segundo. Bom, a derivada de x² é 2x vezes seno de 1 sobre x. E agora, mais x² vezes a derivada do seno de 1 sobre x, ou mais geralmente, a derivada de seno de u, sendo u uma expressão em x, a derivada do seno de u é u' cosseno de u. Então vai ficar aqui 1 sobre x' vezes cosseno de 1 sobre x. Bom, isto é igual 2x vezes seno de 1 sobre x mais x². Bom, a derivada de 1 sobre x podem obtê-la da seguinte maneira. A derivada de 1 sobre x, bom, podem derivar o quociente, é verdade, mas também podem considerar 1 sobre x como sendo x elevado a menos 1. E agora derivam a potência. Isto é igual a menos 1 vezes x elevado a menos 1 menos 1. Ou seja, menos x elevado a menos 2, que é igual a menos 1 sobre x². Tá bom? Vou escrever isso mesmo. Menos 1 sobre x² vezes cosseno de 1 sobre x. Simplificando, temos 2x seno de 1 sobre x. Este x² cancela com aquele x² menos cosseno de 1 sobre x. Portanto, f' de x ou f' de a, como queiram, para a diferente de 0 é igual a esta expressão que temos aqui. Novamente, vamos ao caso mais interessante, que é quando a igual a 0. Bom, neste caso, somos mesmo forçados a ir pela definição. Portanto, f' de a. Vamos colocar um 0, porque é f' de 0, não é? F' de 0 é o limite com x a tender para 0 de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Ou seja, temos o limite com o x a tender para 0. Portanto, o f de x está aqui em cima, ou está na página anterior, como queiram, é igual a x² seno de 1 sobre x menos f de 0 é 0, não vou escrever, sobre x.
Ok? Bom, e aqui eu posso cancelar este 2 com este x. E temos então o limite quando x tende para 0 de x vezes seno de 1 sobre x. Bom, vou usar novamente o teorema do enquadramento do limite. Reparem, este x vai para 0. O seno de 1 sobre x está compreendido, portanto, é sempre maior ou igual do que menos 1 e é menor ou igual do que 1. Tá bom? Portanto, no fundo, temos o produto de um infinitésimo por uma função limitada. O valor do limite é, então, igual a 0. Tá bom? Então, significa, podemos concluir, e a função f' está assim definida. F' existe para todos os pontos, R em R, f' de x é igual a esta expressão que eu encontrei aqui, é igual a 2x seno de 1 sobre x menos cosseno de 1 sobre x. Isto se x diferente de 0. E f de 0 é igual a 0. F' de 0 é igual a 0. Ok? Pronto. E então temos já respondida esta alínea. A questão 3. Existe f' de A para todo o A pertencente a R. Agora, na questão 4, pretendemos mostrar que a função f' não é contínua no ponto 0. Portanto, eu agora vou demonstrar que esta função que eu aqui defini não é contínua no ponto x igual a 0. Tá bom? Para isso, vou mostrar o seguinte. Portanto, a questão 4. Limite quando x tende para 0 de f' de x. Bom, dizia eu, para que a função f' seja contínua no ponto x igual a 0, é necessário e suficiente que o limite de f' de x quando x tende para 0 seja igual a f' de 0. Certo? Para provar que a função f' não é contínua no ponto 0, devo mostrar que este limite é diferente de f' de 0 ou então que não existe. No nosso caso, eu vou conseguir provar que o limite de f' de x, quando x tende para 0, não existe. Tá? Eu vou demonstrar isto. Vamos lá então demonstrar esta afirmação que aqui está. Temos o seguinte: limite quando x tende para 0 de f' de x é igual ao limite quando x tende para 0, está aqui o f' de x, portanto é 2x seno de 1 sobre x menos 1 sobre cosseno de 1 sobre x. Portanto, 2x seno de 1 sobre x menos
cosseno de 1 sobre x. Talvez seja melhor colocar aqui um parênteses maior. Bom, este limite é igual, eu vou separar em dois limites, portanto fica limite quando x se aproxima de 0 de 2x vezes seno de 1 sobre x menos limite quando x se aproxima de 0 de cosseno de 1 sobre x. Bom, quanto ao primeiro limite, não há muito a dizer. Reparem, 2 sobre x, quando x tende para 0, 2 sobre x, 2 vezes x tende para 0. E o seno de 1 sobre x, já foi visto mais do que uma vez, está compreendido entre menos 1 e 1. Está bem? Portanto, este limite vai ser igual a 0. Isto então é igual a 0 menos limite quando x tende para 0 de cosseno de 1 sobre x. Este 0 não está aqui a fazer nada, vou apagar. Bom, se eu conseguir mostrar que este limite não existe, portanto, eu vou mostrar que este limite está aqui, não existe, tá bom? E com isto, mostramos também que este limite não existe. Para isso, vou fazer o seguinte. Vamos considerar esta mudança de variável. Portanto, o x tende para 0. Vou fazer o x igual a 1 sobre 2nπ, em que este n é o número natural. Reparem, quando o n tende para mais infinito, o x tende para 0, e vice-versa, claro. Então, temos o seguinte. Portanto, isto aqui é igual. Vamos pôr aqui duas situações. Uma delas é verde. Portanto, isto aqui é igual. Vamos pôr aqui. Isto é igual ao limite. Portanto, quando o n tende para mais infinito, eu posso colocar aqui o menos também, não é? De cosseno de 1 sobre x, mas 1 sobre 1 sobre 2n, 1 sobre 1 sobre 2nπ é igual a 2nπ. Bom, e o cosseno de 2nπ é constante e igual a 1. Portanto, isto é o limite, vai ser 1 com o menos que vem de trás. Bom, a seguir vou considerar o x da forma 1 sobre π mais 2nπ. Portanto, temos uma outra sucessão a tender para 0. Quando o n tende para mais infinito, claramente este x, ou xn, tende para 0. Bom, e neste caso vamos ter o seguinte limite.
Portanto, aquilo é igual. Bem, temos ali um menos que vem de trás, menos limite. O n tende para mais infinito. De cosseno de 1 sobre x. Mas 1 sobre x é π mais 2nπ. Bom, mas cosseno de π mais 2nπ é constante e igual a menos 1. É constante e igual a menos 1. Com o menos que vem de trás, isto aqui dá 1. Portanto, o limite também é igual a 1. Bom, como obtivemos dois limites restritos diferentes, reparem, aqui temos menos 1, aqui temos 1, portanto, menos 1 é diferente de 1, então podemos concluir que o limite não existe. Logo, limite, quando o x tende para 0, de cosseno de 1 sobre x não existe. Usei a definição de limite segundo Heine. E, portanto, como referi anteriormente, também não existe o limite de f' de x quando o x tende para 0. Bem, aqui, para concluir, tenho o gráfico da função y igual a f' de x. Isto é só a título de informação. Como podem observar, a função f' oscila infinitas vezes e chega quase sempre ao 1 e ao menos 1. Aqui, do lado direito, temos um zoom do gráfico de f' perto da origem. Reparem, temos aqui menos 0,05. Tá bom? Portanto, claramente que não existe um limite de uma função como esta no ponto 0. f' de 0 igual a 0. Está aqui. Tá bom? Bom, com isto termino o exercício. Todos os meus vídeos acabam por ser um pouco longos. Não sei se explico muito devagar ou por outro motivo qualquer. Não interessa. Interessa é que consigam entender estas resoluções. Despeço-me, fiquem bem e vemo-nos num próximo vídeo. Tchau!